Bom, pessoal, uma coisa que é legal aí a gente frisar agora é a relação entre a potência dissipada por um transistor, né? A potência máxima de um transistor. Vou colocar até dessa forma para vocês entenderem. Opa! Para vocês entenderem mais facilmente, tá? Então a potência máxima de um transistor, a relação entre a potência máxima de um transistor com o ganho, né? O beta, também chamado de HFE de um transistor. Sempre que eu tenho um transistor que suporta uma alta potência, tá? Uma alta potência, o ganho desse transistor vai ser baixo, ok? E vice-versa, se eu tenho um transistor de uma potência mais baixa, o ganho dele tende a ser mais alto. Então, isso aqui acontece devido às características de construção do transistor, né? É muito difícil e caro você conseguir fazer um transistor que tenha uma alta potência e também um alto ganho de corrente, um alto beta, né? Então, os transistores que possuem alta potência, eles acabam tendo que ter um ganho baixo e vice-versa. O exemplo que a gente pode dar aí para quem quiser já pesquisar desse primeiro caso aqui é o transistor 2N3055. Esse transistor aqui, a potência dele, que ele suporta, ela é alta, é um transistor de alta potência, né? 115 watts, transistor de potência. Mas em compensação, o ganho dele gira aí na média de 40. Então ele amplifica 40 vezes o sinal da base no coletor, tá? E um exemplo que a gente pode dar aqui também de um transistor de baixa potência é o BC548. O BC548 ele tem uma potência baixa, normalmente 500 mW ou 625 mW, né? Dependendo aí do fabricante. Mas o ganho dele é alto, normalmente aí é na casa de 350. Alguns modelos mais até que isso, pode chegar até 800, outros menos, mas varia aí em torno, na média, esse valor aqui, 350, 300, 400, tá? Então, isso é uma característica de todos os transistores. Quanto mais potência o transistor suportar, o ganho dele vai acabar sendo baixo e vice-versa, ok? Isso significa, então, que em circuitos que precisam trabalhar de alta potência, como grandes amplificadores de som, né, que a gente vê aí em shows, em comícios, né, ou em circuitos de transistores que precisam acionar cargas de alta corrente, como motores, né, motores de corrente contínua. Nesses casos, utiliza-se transistor de alta potência, mas o ganho acaba sendo baixo. Só que às vezes a gente precisa ter um ganho alto, tá? Porque se o ganho for baixo, gente, vamos pensar o seguinte, ó, se o ganho dele é baixo, então isso significa que para mim ter uma corrente de coletor alta, a corrente minha da base tem que ser 40 vezes menor. Apenas 40 vezes menor. Se a corrente coletor for alta, a corrente da base, 40 vezes menor, vai acabar tendo um valor alto também. Às vezes 40 vezes menor que 1 ampere é um valor de corrente alto para a base. E muitas vezes isso não é desejado. Então, se a gente tiver um ganho, a gente pudesse ter um ganho mais alto, a gente conseguiria ter uma corrente de coletor alta, mas com uma corrente de base mais baixa, ok? Então, para solucionar esse problema, é que existe aí o que nós chamamos de ligação Darlington. Ligação Darlington. A ligação Darlington, ela usa dois transistores, um
amplificando o sinal do outro. Temos então duas amplificações em sequência. Ok? Como é a ligação Darlington? A ligação Darlington, ela consiste, também pode ser NPN ou PNP, mas a gente vai trabalhar aqui com NPN. Ela é um transistor NPN, dessa forma aqui, ligado junto a outro transistor NPN. Tá? Essa é a ligação mais básica aí do Darlington. E aí a gente pega o emissor de um, a corrente do emissor, e liga na base do outro. Ok? A gente pega os dois coletores e ligamos juntos. Então aqui nós temos um Darlington simples, né, com dois transistores NPN. Tá? Como o Darlington funciona? Muito tranquilo de entender também. Aqui entra uma corrente de base, que nós vamos chamar de corrente de base 1. Ok? Essa corrente de base 1, ela vai entrar no transistor, que nós vamos chamar de transistor Q1. Tá? O nome de transistores nos diagramas de circuitos elétricos sempre são Q. Tá? Assim como resistor R, capacitor C, né, diodo é D, dos transistores, a letra que nós usamos é a letra Q. Tá? Então, IB1 entra no Q1. Essa corrente IB1 ela vai ser amplificada. Tá? Então, vamos supor que o ganho de Q1, o HFE de Q1, seja de 30. Então, ela vai ser amplificada aqui no coletor, que nós vamos chamar de IC1, 30 vezes. Tá? Essa corrente ela vai sair aqui no emissor, amplificada. IE1. Então, o primeiro transistor ele vai amplificar a corrente e vai jogar essa corrente amplificada num segundo transistor, para que esse segundo transistor amplifique ainda mais essa corrente. É assim que o Darlington funciona. Então, a corrente do emissor do transistor 1, ela é também a corrente de base do segundo transistor. Né? Então, a gente já tem uma corrente de base aqui no segundo transistor elevada, porque a corrente que entra na base do segundo transistor é a mesma corrente que sai do emissor do primeiro, que já é uma corrente amplificada. Então, ele vai pegar essa corrente, entrar na base do segundo transistor, para que ela saia aqui no coletor ainda maior. Corrente que nós chamamos de IC2, porque ela é a corrente do coletor do transistor 2. Tá? Então, vamos supor que o HFE do transistor Q2 seja de 25. Ok? Então, essa corrente B1 ela vai ser amplificada 30 vezes pelo primeiro transistor, pelo transistor Q1, e depois vai ser amplificada mais, novamente, né, vai ser amplificada 25 vezes pelo transistor Q2. Ok? Então, a gente pode dizer aqui que nessa ligação Darlington, né, o ganho total, o beta total dela, é o quê? É o ganho do transistor Q1 vezes multiplicado o ganho do transistor Q2. Ok? Vezes o ganho do transistor Q2. Então, nesse caso aqui, o beta total, o ganho do Darlington, aqui, vai ser o ganho do Q1, que é 30. Então, o primeiro transistor vai amplificar 30 vezes, e o segundo vai amplificar 30 vezes, vai amplificar 25 vezes a amplificação de 30 vezes que o primeiro já fez. Então, a gente vai ter essa multiplicação aqui. Tá? Então, o ganho total desse Darlington vai ser um ganho alto, né? Vai ser um ganho bem elevado. Então, aí a gente vê 25 vezes 30, olha só,
é um ganho de 750. Né? Então, esse par Darlington, esses transistores Darlington, um com ganho 30, outro com ganho 25, que são dois ganhos baixos, quando ligado em forma de Darlington, oferece aí um ganho total de 750 vezes.